Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre César, eu sou consultor de segurança e cloud da Juniper Networks para a América Latina. A ideia hoje é apresentar uma introdução à SDN, ao conceito de Software Defined Networks. A gente vai passar basicamente, por que ser da tecnologia, quais são os drivers que habilitam uma necessidade de eu ter SDN na minha rede, qual o caminho, as melhores práticas que eu preciso percorrer para ter uma rede que suporte a tecnologia de SDN. Então, basicamente, tudo leva à nuvem hoje, A gente vive num mundo onde, basicamente, 70% das aplicações que são desenvolvidas atualmente já são desenvolvidas para suporte à arquitetura de nuvem. Então, você vê o mercado hoje, quase todas as plataformas novas já suportam uma arquitetura de nuvem. E por que isso? Basicamente, a gente passa por uma mudança radical nos conceitos de tecnologia que a gente tem. A gente tem um conceito, basicamente, de uma consolidação de data centers muito fortes. Então, você vê hoje empresas que têm, mundialmente, 60 data centers pelo mundo, consolidando isso numa infraestrutura de 20 data centers. Então, você tem uma massificação de serviços em poucos data centers espalhados pelo mundo, porque a arquitetura de cloud permite uma escalabilidade e uma elasticidade muito grande da maneira como eu arranco serviços. O crescimento. Basicamente, o conceito de nuvem é permitir uma escalabilidade infinita de serviços. Essa é a ideia. Redução de custo. Hoje eu consigo, por exemplo, ao invés de desenhar uma aplicação que precisa estar disponível em 24/7 em todo mundo, eu consigo desenhar uma arquitetura de data centers baseados em nuvem, com muito menos recursos, uma consolidação de serviços em menos data centers, com uma disponibilidade muito alta. Então, basicamente, todas essas ideias, segurança, compliance, tudo isso me leva a um serviço onde eu consigo reduzir o meu custo, garantir uma eficiência e uma performance de serviços e garantir agilidade, que é um dos pontos-chave de SDN. Como que eu consigo alavancar e arrancar novos serviços, criar novos serviços para o mercado de uma maneira rápida? Se a gente olhar a TI há 10 anos atrás, quando eu precisava arrancar um serviço novo, criar uma nova plataforma, eu tinha um gerente de projeto, arquitetura de data center, arquitetura de storage, arquitetura de sistemas operacionais, segurança, era um projeto de meses. Hoje, empresas que já trabalham com arquitetura de cloud, que já usam arquitetura de SDN, conseguem arrancar um serviço novo em questão de dias. Então, você tem uma redução de 6 meses, que era o tempo normal que você levava para criar um serviço novo e apresentá-lo ao mercado, para uma questão de duas semanas, uma semana. Essa agilidade brutal na maneira que você cria serviços. Só que nem tudo são flores, A gente precisa pensar como a gente faz os negócios hoje para poder entender para onde a gente tem que ir. Então, basicamente, quem administra a rede sabe, as redes hoje são extremamente complexas. Você tem, por exemplo, que criar um serviço novo. Você tem que configurar VLANs, você tem que configurar interfaces, você tem que configurar rotas, você tem que configurar túneis, você tem que configurar políticas de segurança. Então, imagina que você precisa arrancar uma aplicação nova, criar uma aplicação nova que vai ser distribuída em 6 data centers. Quantas VLANs você precisa configurar? Quantos filtros de segurança você precisa implementar? Quantos túneis você precisa criar para trazer esse tráfego entre esses data centers, criar a comunicação máquina a máquina? Então, todas essas questões tornam a configuração de rede extremamente complexa. Isso gera muito tempo, muito serviço. Uma outra coisa é funcionalidades. A gente vive num mundo hoje onde as empresas demandam funcionalidades de maneira extremamente rápida, extremamente nova. O tempo para a criação de funcionalidades é muito grande. E todo mundo depende basicamente dos mesmos vendors. Você tem ali os seus 10 vendors de infraestrutura de rede, por exemplo. E esses vendors têm o seu próprio tempo para desenvolver uma feature. Então, por exemplo, imagina um cliente, vamos dar um nome aos bois. A Amazon precisa de uma funcionalidade de Layer 2 na infraestrutura data center deles. Eles não vão esperar o vendor criar aquela funcionalidade para eles. Eles precisam daquilo imediatamente. Eles vão criar a própria funcionalidade. Por isso, eles precisam de uma infraestrutura que seja aberta, que permite automação, que permita a integração e o desenvolvimento de funcionalidades pontuais para as necessidades deles. E muitos clientes caminham para esse lado.
A segunda coisa é software. O software é extremamente complexo para fazer um deployment. Eu preciso de um sistema operacional, eu preciso de uma configuração de segurança, eu preciso carregar o software, eu preciso instalar, configurar, é extremamente trabalhoso. A outra é fazer o empacotamento disso. Como é que eu torno toda essa infraestrutura algo empacotado, que eu consigo replicar de forma rápida? Essa é uma outra dificuldade que você tem quando você trabalha numa infraestrutura de data center. E a outra é como que eu consigo manter toda essa infraestrutura, todo esse processo complexo, com uma funcionalidade e uma disponibilidade que esteja entre, por exemplo, alguns requerimentos de SLA, entre 6 noves ao ano, o que me dá uma parada de 30 minutos por ano. Então, eu preciso garantir, dentro do meu processo de arquitetura de rede, que todas essas funcionalidades sejam adquiridas de maneira muito rápida. E isso é extremamente complexo de obter com arquiteturas de rede tradicionais. Por isso, criou-se a ideia de SDN, Software Defined Network. O SDN, basicamente, é uma maneira que permite você integrar sua infraestrutura de nuvem, então toda aquela agilidade que você tem com um orquestrador como o OpenStack, por exemplo, de criar máquinas virtuais, por exemplo, em 5 data centers ao mesmo tempo, para que aquela aplicação esteja disponível da maneira mais próxima possível ao usuário final. Só que isso acontece dentro do ambiente de virtualização. Isso acontece dentro de uma rede virtual, isso não acontece na minha rede física. Como é que a minha rede física sabe que naquele momento eu criei 5 máquinas virtuais novas e o tráfego dos meus usuários precisam chegar nela? Imagina que, do ponto de vista de rede, eu tenho a minha... A gente vai ver um pouco mais para frente uma topologia. Mas imagina que eu tenho o meu switch, eu tenho o meu core, tenho o meu acesso, eu tenho a minha borda, e eu tenho ali os meus top of racks, né? E eu tenho os meus servidores. E as máquinas virtuais estão sendo carregadas dentro dos servidores. Como é que a tráfego que vem da internet, como é que a rede física sabe que ele precisa pegar aquele usuário da internet, passar pelo switch de borda, passar pelo core, passar pelo acesso, chegar no top of rack e entregar para aquela máquina virtual? Isso, sem SDN, eu tenho que fazer tudo isso manualmente. Eu tenho que provisionar VLANs, tenho que provisionar esses túneis. SDN automatiza esse processo. Ele integra a minha rede física com a minha rede virtual. É basicamente o que a gente chama de integrar o underlay, que é a rede física, com o overlay, que é a rede virtualizada, de forma automática. Então, eu basicamente pego a inteligência da rede, que é a minha control plane, e virtualizo. E assim eu consigo garantir a integração entre a rede física e a rede virtual. Eu crio essa rede dinâmica. Essa é a ideia. E eu tenho, basicamente, alguns princípios que eu preciso seguir para que a minha infraestrutura seja o que a gente chama SDN Enable. Primeira coisa, eu preciso fazer a separação em 4 camadas. Como é um equipamento de rede tradicional? Você tem a separação entre control plane e forward plane. Então, eu preciso separar em encaminhamentos, controle, serviços e gerência. Eu preciso ter essa separação das minhas camadas de rede. A segunda coisa, eu preciso centralizar algumas funções da minha rede. Então, eu preciso centralizar minha camada de gerência, serviços e controle. Eu preciso, claro, adotar cloud, porque todo o conceito de SDN é habilitar uma infraestrutura virtual para que ela automaticamente converse com a minha rede física. Eu preciso ter uma plataforma comum para orquestrar esses serviços. E pense que vocês têm redes híbridas, certo? Não necessariamente os seus roteadores são de um único vendor. Os seus switches são de um único vendor. Os seus firewalls são de um único vendor. Normalmente você tem uma rede híbrida, com vários vendors dentro dela. Então, a sua infraestrutura precisa conversar com todos esses vendors. Então, a gente tem que ter basicamente uma infraestrutura de SDN que consiga falar lá protocolos standard. Essa é a ideia. E eu preciso ter uma ideia, uma rede onde eu consiga rapidamente integrar esses conceitos, seja ela para uma rede móvel, meus usuários que venham da internet, meus usuários que venham de uma rede fixa, um ambiente de service provider ou um ambiente de enterprise. Ele tem que se adaptar às necessidades do cliente. Então, basicamente, esses são os princípios que me levam a habilitar uma rede SDN. A Juniper desenhou uma estratégia para facilitar essa transição entre uma rede tradicional para uma rede SDN. Basicamente, a gente tem
os conceitos tradicionais, que são os que eu apresentei agora, criar essa separação, centralizar as funções de controle, habilitar a infraestrutura de cloud, usar uma plataforma comum a todos os sistemas que eu tenho, usar protocolos standard, e a gente criou 4 passos Juniper para atingir isso. Primeira coisa, centralizar a gerência. Depois, extrair os serviços. Centralizar o controller e otimizar os hardwares. Essa é a ideia. Eu vou passar por cada um desses passos um pouco mais a fundo. O que significa centralizar a gerência? Basicamente ter uma camada de gestão comum para toda a minha infraestrutura. Então, basicamente, eu tenho uma arquitetura única para provisionar o serviço, seja ele um MPLS, seja ele uma VLAN, seja ele fazer uma atualização de software. E uma segunda coisa que é importante, ele tem que ser aberto. Eu tenho que ter maneiras de comunicar com a minha console, com a minha gerência centralizada, para realizar funções que não necessariamente estão desenhadas, que a gente chama out of the box, para customizar funcionalidades que me são importantes. Por exemplo, fazer um deployment de VLAN por todo o meu data center. Automático. Por exemplo, eu preciso fazer um reprovisionamento de VLAN, eu preciso mudar 1000 VLANs. Eu vou conectar manualmente em cada um desses equipamentos? Não. Eu vou ter uma plataforma que provisione essa função automaticamente. Ou eu preciso fazer um teste de validação de performance dos meus equipamentos, para fazer algum teste, por exemplo, para detectar microbursts, que são basicamente fluxos de pacote muito rápidos que afetam a performance da rede. Isso é muito importante para serviços financeiros, por exemplo. Essa funcionalidade não está na caixa, mas eu tenho um SDK, então eu consigo desenvolver para fazer exatamente o teste que eu preciso. Ter essa flexibilidade de me permitir automatizar os serviços que são importantes para o meu caso de uso. Não necessariamente se aplica ao caso de uso de todos os clientes. A segunda coisa é extrair os serviços. O que significa extrair os serviços? Basicamente, pensa que agora a gente tem um ambiente de cloud. Um ambiente de cloud é, por definição, multi-tenant. O que significa ser multi-tenant? Multi-clientes. Imagina que a gente tem um ambiente de cloud onde eu tenho 1000 serviços diferentes. Esses 1000 serviços precisam ter as funções de rede deles. Eles podem ter um IPS dedicado, eles podem ter um firewall de nova geração dedicado, eles podem ter um load balancer, eles podem ter uma funcionalidade de IPS, de anti-malware. Eu vou utilizar uma arquitetura tradicional de data center de hardware chassi para fazer isso? Vou dar um caso de uso para vocês. Imagina a Amazon.com. A Amazon, dentro do AWS, cria 1000 firewalls por dia. 10.000 firewalls por dia. Como é que eles vão fazer isso para um ambiente de cloud utilizando hardware tradicional, appliance? Basicamente, eles vão ter que ter uma fábrica de caminhão entrando com um firewall todo o tempo. E uma legião de operadores configurando esses firewalls. Basicamente. Ou não. Eu vou extrair essa funcionalidade que eu quero implementar, seja ela um IPS, seja ela um antivírus, seja ela um balanceador de carga, e vou virtualizar essa função. Isso é o que significa extrair o serviço. Eu vou extrair a funcionalidade que me importa daquele hardware e vou virtualizá-la para dentro da minha cloud. Isso me garante o quê? Escalabilidade. Se eu precisar criar 1000 firewalls, eu basicamente vou criar 1000 NFVs, que são Network Function Virtualization. Eu vou arrancar 1000 firewalls virtuais. Muito mais fácil do que eu ter que criar hacks, implementar firewalls, customizar esses serviços. Pronto. A cloud me permite essa abstração da camada de hardware. Então, isso é que é extrair o serviço. Eu consigo extrair as funções de rede que me são importantes e carregar dentro da cloud. Essa é a ideia. Imagina que agora você está extraindo uma funcionalidade que te é importante para carregar dentro de uma cloud de um cliente, de forma automática e já customizada. Uma outra coisa que é importante, é um conceito novo. Service Chaining. Service Chaining basicamente é encadeamento de serviços. Imagina que você tem uma cloud do seu cliente, e essa cloud tem o banco de dados dela, essa cloud tem a aplicação, tem o front-end. E essa cloud precisa conversar com o usuário final, que acessa, e muitas vezes precisa comunicar com outros serviços de cloud que estão naquela nuvem.
Um exemplo, por exemplo, num data center de cloud hoje, 70% do tráfego é o que a gente chama de leste-oeste, é máquina a máquina. Não é leste, não é norte e sul, usuário, aplicação. São aplicações conversando com aplicações para extrair informações de tráfego. Por exemplo, eu estou acessando uma aplicação dentro do Facebook, estou conversando com outro usuário lá dentro. Enquanto essa conversa está passando, tem N aplicações extraindo metadados, fazendo análise heurística de tráfego, tudo isso é conversa máquina a máquina. Então, 30% desse tráfego sou eu com a aplicação, os outros 70% são aplicações internas do Facebook conversando. Só que essas aplicações precisam ser protegidas. Como é que eu protejo uma aplicação A para falar com uma aplicação B que estão dentro de um ambiente virtual que nunca passa por uma rede física? Eu não tenho um firewall físico fazendo o limite de tráfego entre essas máquinas virtuais. É hypervisor ou hypervisor? Como é que eu implemento uma cadeia de serviços dinâmica que me permita controlar o tráfego entre essas máquinas? E mais ainda, pensando numa arquitetura de cloud, isso é dinâmico. Essas máquinas virtuais, essas aplicações, não estão necessariamente no mesmo servidor. Elas estão flutuando pelo planeta, de acordo com a disponibilidade e a performance da cloud. E essa é uma das bases da cloud, né? Essas máquinas virtuais estão se movimentando. Como é que eu garanto uma cadeia de serviços num ambiente dinâmico desse? Service Chaining. Com Service Chaining, eu consigo garantir que uma máquina A ou uma rede virtual A, para falar com uma rede virtual B, sempre precisa passar por um firewall, sempre precisa passar por um cache, sempre precisa passar por um IPS, sempre precisa passar por um NAT. Esse é o conceito de Service Chaining. Agora pensa como o SDN me permite fazer isso. Com o SDN, eu consigo garantir que uma máquina virtual no data center A fale com uma máquina virtual no data center B, que não necessariamente está nem no mesmo país, mas eu consigo garantir uma cadeia de serviços sempre entre comunicações dessas máquinas. Porque a rede física sabe como transportar o dado da máquina virtual A para a máquina virtual B. A terceira coisa é centralizar o controller. Uma das tarefas críticas quando eu preciso implementar uma rede de SDN é centralizar a camada de controle da rede, ou o que a gente chama de control plane. Esse é o contexto de uma rede, uma arquitetura de cloud. Pensa que você tem a sua rede física. A sua rede física são os switches que você tem hoje, são os roteadores que você tem hoje, os firewalls que você tem hoje. Só que agora, eles conversam com uma rede de overlay, com uma rede virtualizada. Eles conversam com uma hypervisor, eles conversam com um switch virtual. Como é que eu faço para garantir que essa rede física com essa rede lógica se comuniquem? Basicamente, eu preciso compartilhar control plane entre elas. Eles precisam, a informação de rotas, né, toda a tabela de roteamento, a inteligência de encaminhamento de pacotes precisa ser única entre eles. É isso que o SDN te habilita. O SDN permite que você integre a control plane da sua rede física com a control plane da sua rede virtual. Eles compartilham essa control plane. Imagina que agora você virtualizou toda a control plane da sua rede, toda a inteligência, tomada de decisão de rotas. Isso está agora virtualizado. Essa é a ideia do SDN. Aqui parece um pouco complexo, é só para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Basicamente, o que eu tenho? Eu tenho um orquestrador. Esse orquestrador pode ser, por exemplo, OpenStack. Podem ser outros. Só por um exemplo, o OpenStack. O OpenStack ele se conversa através de uma interface REST com o meu controller de SDN. O controller de SDN é basicamente a aplicação virtualizada que tem o controle agora, tomada de decisões da rede. Ele conversa, lembra que eu comentei protocolos standard, via BGP com os roteadores da rede física. Qualquer protocolo, qualquer roteador que se preze suporta BGP. Então, eu consigo aproveitar a infraestrutura legada. Eu não preciso trocar a minha infraestrutura. Essa é uma ideia. Protocolos standard. Então, através de BGP, eu consigo estabelecer troca de rotas entre a minha rede virtualizada com a minha rede física. Então, agora, o meu roteador lá da borda consegue comunicar com a rede virtualizada, porque eles trocam rotas em BGP. A partir disso, eu consigo implementar dentro de da camada de encaminhamento de pacotes
da rede virtualizada, ele tem um componentezinho chamado vRouter. O vRouter é basicamente um router virtualizado, que encaminha os pacotes para a rede física. Então, eu consigo avisar o vRouter, por exemplo, uma máquina virtual subiu, máquina virtual A. A máquina virtual A subiu no servidor A, que está no data center A. Quando isso acontece, o orquestrador vai lá e avisa o controller, subiu a máquina virtual A, lá no servidor A, no data center A. O SDN Controller envia, então, uma atualização para a rede física, falando, olha, existe uma rota disponível agora para o servidor A, que está na rota A, esse é o IP dele, está aqui o túnel que você precisa estabelecer. É basicamente isso. Então, eu consigo agora garantir envio de tráfego para toda a máquina. Agora, imagina que aquele servidor A, que está no data center A, morreu. Acabou a energia. O orquestrador, por definição, vai subir essa máquina virtual em outro servidor, até em outro data center. Quando esse outro servidor subir, aquela máquina virtual subiu, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar via BGP a minha rede, avisando, olha, a rota para chegar naquele servidor agora é essa, é uma atualização de rota. Então, imagina que vocês, como administradores de data center, de cloud, estão subindo 1000 máquinas por dia. Você não precisa mais se preocupar em como configurar VLAN, configurar rota, túnel. Tudo isso é dinamicamente criado, automaticamente estabelecido. Então, isso facilita o trabalho de provisionamento de serviços uma enormidade. Esse é o conceito de SDN. Aqui é uma ideia, só para vocês terem uma ideia de como isso funciona um pouco mais a fundo. Aqui a gente tem uma rede verde que precisa se comunicar com uma rede laranja. Logicamente é isso. Tão simples quanto isso. Aonde estão essas máquinas é uma abstração. Vamos imaginar que elas estão em qualquer lugar. Fisicamente, eu tenho um servidor que está rodando lá com a super hypervisor dele, e essas máquinas estão carregadas em cima dele. E eu tenho outro servidor que está com outras máquinas virtuais criadas. E vejam que eu tenho máquinas virtuais da rede verde num servidor, máquinas virtuais da rede verde no outro servidor. Máquinas virtuais da rede laranja no servidor A, máquinas virtuais da rede laranja no servidor B. Mas eu preciso garantir comunicação entre as máquinas da rede verde e entre as máquinas da rede verde com a rede laranja e vice-versa. Então, elas têm que se comunicar de toda forma, só que elas estão espalhadas. E elas fazem parte de redes diferentes, não é o mesmo Layer 2. Imagina que são aplicações diferentes, que são gerenciadas por equipes diferentes, com regras diferentes, como é numa rede tradicional. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou habilitar um Service Chain. Dentro desse Service Chain, eu configurei uma política, que pode ser inclusive automatizada, para garantir que as máquinas da rede verde conversem entre elas, sempre, mesmo que elas estejam em máquinas físicas diferentes. Aí eu criei uma outra cadeia de serviços que permite a rede verde conversar com a rede laranja. E tudo isso passando por uma rede física. Essa rede física pode ser uma camada 2 pura, pode ser uma camada 3 se eu precisar rotear tráfego entre data centers diferentes. É uma abstração, porque isso é garantido via rede, certo? O SDN Controller vai lá na rede e implementa as rotas, não importa como que eu preciso chegar nelas, ele vai fazer isso. Então, esse é o conceito. Eu tenho a automatização de todas as funcionalidades, não importa como as máquinas precisam falar entre elas, o meu SDN Controller vai na rede física e implementa os caminhos para chegar entre eles. Claro, eu tenho que ter os protocolos que permitam fazer isso nos meus equipamentos. EVPN, VXLAN, BGP, eu preciso ter suporte a esses standards, mas qualquer equipamento hoje suporta isso, é standard. Com isso dentro da minha rede, o SDN Controller torna uma abstração para o usuário a criação desses túneis. Ele faz isso. Da mesma maneira que você faria manualmente. Ele vai lá e faz automaticamente. E automatizar o hardware, otimizar o meu hardware. Eu preciso agora necessariamente de mega chassis? Depende do caso de uso. Eu não necessariamente preciso desenhar a minha infraestrutura para funcionar a pico. Tradicionalmente, para quem vem de TI de 20 anos atrás, quando você desenhava um serviço, você não tinha como desenhar ele para a média. Você tinha que desenhar para o pico, certo? Se você desenhasse para a média, ok. Na hora que tivesse um pico, o seu serviço ficava afetado. Você desenha no pico. A cloud permite que você otimize esse serviço.
Então, você pode desenhar a sua infraestrutura de rede para funcionar na média, porque ela é distribuída, a cloud me garante isso. E aí eu consigo espalhar os meus serviços através da minha cloud e ter uma rede física desenhada para funcionar sempre na média. Se eu precisar crescer, a cloud cresce. Se eu precisar reduzir, a cloud reduz. Essa é uma grande vantagem da cloud, é o conceito de elastic. Eu cresço conforme eu preciso. Se eu precisar diminuir, eu reduzo. Esse é o conceito. E com isso eu consigo pensar numa arquitetura onde eu posso virtualizar funções de rede. Por exemplo, eu não preciso mais de um mega chassi de 1 terabit, porque ele vai realizar funções de IPS, se eu consigo virtualizar essa função. Eu vou espalhar essa função dentro da minha cloud. O meu chassi pode ser menor, porque ele vai ser otimizado para as funções da rede física. Ele não precisa mais ser desenhado para suportar análise de IPS de 1000 clientes. Eu posso ter 1000 máquinas virtuais que vão fazer essa função. E o meu chassi focado no encaminhamento de pacotes e na segurança da rede física. Essa é a vantagem. Eu consigo agora extrair os serviços de segurança ou funções de rede que me interessam, espalhar pela rede e otimizar a criação da minha rede física, para que ela seja focada na proteção ou na performance da rede física. Esses são os grandes paradigmas que uma rede de SDN quebra. É uma mudança da maneira como a gente enxerga a criação de rede. Automação de funções, o tal do DevOps. Eu consigo automatizar uma função repetitiva, criar uma tecnologia que faça aquilo para mim. Um exemplo, a gente tem um cliente que ele é um dos grandes das plataformas de web na Juniper, um dos nossos grandes clientes. Eles têm N data centers pelo mundo. Como que eles fazem para migrar todas as funções de um data center para outro? Imagina que ele tem que mover todas as aplicações que estão no data center na costa leste dos Estados Unidos para um data center que está na costa oeste. Todas as aplicações, 1000 máquinas virtuais, 500 servidores, banco de dados, storage. Você tem que migrar tudo, por algum motivo. Como vocês acham que eles fazem isso? Tradicionalmente, vai precisar mover os backups, vai precisar checar as rotas, estabelecer VLANs, subir os servidores, migrar as aplicações. Isso vai levar dias. Eles têm um comando, migrate data center A, data center B. Todo o resto é automatizado. Ele checa os storages, verifica os volumes, copia os dados, sobe as máquinas virtuais, checa sincronismo, sobe tudo. Tudo isso é automatizado. E eles só conseguem fazer isso porque eles têm uma rede baseada em cloud com uma arquitetura de SDN. Esse é o tipo de vantagem que uma rede dessa traz. A velocidade na criação de serviços e a automatização das tarefas. Gente, alguma pergunta? Em 30 minutos a gente sabe que foi rápido. A ideia era dar uma introdução à tecnologia para que vocês consigam ter uma visão, uma base do que é SDN, que está todo mundo falando. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar aqui ou depois, à vontade. Então, eu devolvo para vocês 1 minuto e 20. E obrigado pelo tempo de vocês, gente.